para fazer para você. Vamos lá. O bandido entra na sua casa, rende a sua esposa, rende a sua família, armado. Você consegue desarmar o criminoso, joga em cima da cama e esgana ele. Você agiu em legítima defesa? Mas com 150% de certeza que foi legítima defesa. Para você... No ambiente dele, com os familiares da vítima ali, né, expostos. Até porque eu vi da questão da esganadura, Nader, a vítima, ela estava numa forte emoção ali, ela não estava tranquila em si para poder medir qual que foi a força que ela colocou ali na hora de dominar o ladrão, né? Tem isso também, então 100% de certeza que foi legítima defesa. Mas aí tem um detalhe, essa arma aí, Evandro, não é uma arma verdadeira, é um simulacro. É aí que entra a questão, ou seja, o bandido estava com simulacro de arma de fogo. Para você entender melhor essa história, ontem eu falei aqui no Cidade Alerta de um bandido que invadiu a residência de uma família e a mulher desesperada pediu ajuda, Evandro, no grupo, nas redes sociais, desse bandido que estava dentro da casa. Sim. O marido dela conseguiu, em luta corporal, desarmar esse bandido e em cima da cama, segundo a família, ele teria passado mal. O bandido morreu em cima da cama do casal. Só que hoje conversei com o delegado, imediatamente ele recebeu um laudo do Instituto Médico Legal e ele não teria morrido de causas naturais. Vamos ver o que o delegado diz? Roda aí pra gente. Confirmando agora que a morte dele foi em razão de uma esganadura, ou seja, devido à imobilização que ele sofreu na residência lá, nós vamos abrir um inquérito para apurar a questão do homicídio dessa pessoa. Independente do passado criminoso, da situação, nós temos que analisar se houve legítima defesa ou não por parte do morador. A legítima defesa tem que se caracterizar tem alguns requisitos. Primeiro, tem que ser uma agressão injusta. No caso, era uma agressão injusta para ele, porque essa pessoa entrou para cometer um roubo. Vamos verificar agora se houve a questão se houve proporcionalidade na reação da vítima do roubo. A pessoa que vai reagir a alguma situação não pode exceder os meios necessários que ele tem à disposição para repelir essa injusta agressão. Então, o inquérito precisa apurar agora se houve excesso na legítima defesa. Se houver excesso, a pessoa responde por homicídio. Se não houve excesso, vai caracterizar a legítima defesa e a pessoa não responde mais pelo homicídio, porque houve a questão de legítima defesa no crime. Ou seja, você prestou atenção ali? Se houve excesso, responde pelo crime. Se não houve excesso. E aí, Evandro, é que está a questão. Será que houve excesso na esganadura a ponto de matar o rapaz asfixiado ou não? Você ainda mantém a sua opinião? Vai ser analisado tudo isso, né? Se ele tinha condição ali de saber a proporcionalidade da força que ele colocou, né, na hora de dominar ali o ladrão. Eu continuo com a mesma opinião. Eu acredito que na ânsia de proteger a família, de proteger o patrimônio dele, na hora do nervoso ele não consegue medir a força que ele está colocando, a força realmente, a proporcionalidade, ele não consegue, não vou fazer isso porque senão vai machucar demais o ladrão. Ele não tem esse pensamento na hora. Por isso eu acredito, achando que é ainda 100% de legítima defesa, a justa defesa dele. Então vamos fazer o seguinte, coloca o nosso YouTube no ar, A imagem está na tela, coloca o YouTube no ar com a nossa pergunta. Eu quero a nossa pergunta ali, ó. Tem o seguinte, né, Nader? A questão é o seguinte, legítima defesa, o cidadão defendeu a família. O Wilson Júnior está dizendo, levar tiro eu posso. Exatamente, eu quero que você participe comigo. O jornal, eu sempre digo, é feito por nós, com a sua opinião. Então você participa com a gente, manda a sua mensagem pra gente. Se você acha que esse morador agiu em legítima defesa, Nader, eu acho que o morador agiu em legítima defesa. Peço que seja no YouTube da RIC TV Maringá. Aproveita e dá aquele likezinho aqui embaixo, ó. Aqui embaixo aqui tem um dedinho, aproveita e dá esse like. E a pergunta tá na tela. A vítima reagiu ao assalto e o suspeito morreu. O dono da casa tem que responder pelo crime? E lembra o que o delegado falou. Agiu dentro da proporcionalidade? O bandido estava com um simulacro e não uma arma de fogo? Tem tudo isso que vai ser checado lá na frente. Mas na sua opinião, o dono da casa que protegeu a esposa, que estava desesperada, e se a gente buscar a matéria de ontem ali, diretor, tem o áudio da mulher pedindo socorro no início da reportagem. Eu vou fazer o seguinte, para o nosso Julinho achar ali e você já responder, eu vou dar um recado, um minutinho. E aí? Você já respondeu a nossa pergunta lá no YouTube da RIC TV? Ou você não viu o caso de ontem? Então vamos fazer o seguinte, para refrescar a sua memória, um trechinho da reportagem que nós exibimos ontem aqui na RIC TV, do momento em que essa mulher é rendida pelos criminosos e desesperada pede ajuda. Roda aí.
Mas acabaram de invadir minha casa, o cara tá aqui dentro de casa, meu marido tá segurando ele. Eu não sei se a polícia vai demorar pra vir. Tem como vocês virem aqui pra ajudar a gente a segurar o cara? O cara tá se batendo, ele tá armado, gente. Eu consegui tirar a arma dele, mas ele tá ali ainda. Olha isso, o desespero dessa mulher quando o bandido armado, e que para ela aquela arma era verdadeira, rendida por esse bandido, o marido entra em luta corporal, joga o homem em cima da cama e agora, de acordo com o delegado, acabou esganando. A pergunta nossa, da nossa enquete que está lá no YouTube da RIC TV. A vítima reagiu ao assalto e o suspeito morreu. O dono da casa tem que responder pelo crime? Para 84% das pessoas que responderam até agora no YouTube da RIC TV, não. Mas para 16%, Evandro, o pessoal entende que o dono da casa agiu não dentro da proporcionalidade, ou seja, exagerou na dose para o problema. Olha, eu me coloco no lugar dele ali, se é que existe uma condição de você pensar em proporcionalidade num nervoso daquele, na ânsia de defender o patrimônio, a família, naquele estresse, naquela adrenalina. É difícil de falar em proporção, hein? Só quem tá na pele ali, mas as pessoas acreditam que dá, tudo bem, os 16% a gente respeita também. Olha, a Regina diz o seguinte, é o fim da picada, acha que o cidadão de bem, defendendo sua família, mata o vagabundo, que se tivesse chance matava sem dó, agora vai ver se agiu com muita força. É o sentimento da população, Evandro. Pois é, eu concordo bastante com o comentário da nossa telespectadora aí, mas a justiça vai analisar detalhes, e é isso que o pessoal precisa saber, né, Nada? No julgamento vai se analisar cada detalhe desse ponto para dizer se foi legítima a defesa ou não. Se ele for para júri popular, e vai, né, porque foi um crime contra a vida, né? Exatamente, é por isso que eu gosto de trazer esses temas aqui, porque são temas polêmicos e que muitas vezes a população desconhece por não acompanhar como nós um julgamento, uma decisão judicial diante de casos emblemáticos. O Wilson Júnior ainda pergunta aqui, ó, alguém pergunta se tem excesso quando a vítima é violentada, degolada? O cidadão de bem cometeu excesso quando levou uma bala perdida na saída do comércio? Excesso de incompetência é as leis. Eu acho que ele resumiu. Ô Wilson, eu vou pegar essa sua frase e colocar num quadro de tão perfeita que ela foi e tão bem colocada, né, Evandro? Cirúrgico ali o nosso telespectador, hein? Cirúrgico. Mas tá lá a enquete ainda, não vou tirar ainda, pra gente falar um pouco mais. Mas é isso, gente, é a realidade. No julgamento, o Evandro lembrou muito bem. No julgamento, todas essas questões são levantadas. E quando se constata o excesso, quando o remédio ele é muito maior do que a dose necessária para curar o doente, incorre em crime. Vem comigo, porque chegou a